Oi pessoal, tudo bem? Eu sou o Pablo Stanley. Estamos começando aqui mais um episódio do Como Pode. Hoje, meu lado aqui é a Suzy Oliveira. Olá pessoal, como todos os dias estou aqui ao lado do Pablo, tudo bem? E a Marina Lima, que está nos acompanhando hoje. Acompanhando. Como todos os dias a Marina também está ao lado do Pablo. Teve alguns episódios que ela não estava, então... Mas tudo bem, tá voltando ao normal. Sim, espero. E hoje a gente trouxe aqui uma equipe, um pessoal muito bom, que tá fazendo a sétima arte no Piauí. A gente tem nos últimos episódios falado um pouco mais sobre a cultura, as atividades culturais que acontecem no nosso estado, na nossa capital, e nada mais justo do que trazer o pessoal que está fazendo de fato isso dentro da nossa região. E estamos aqui com o Robert. Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei a que horas você está assistindo. Ele é um dos diretores desse filme, que na verdade o filme vai ser estreado dia 28, não é isso? Isso. E é o filme A Lenda em Carne, baseado na lenda do Cabeça de Cuia. Isso. E a Karina, é isso? Oi, meu povo, tudo bem? Tô aqui, um prazer, primeiramente. Fico muito feliz de estar com vocês, de ter mais uma oportunidade para falar um pouquinho sobre o nosso filme, né? Que é tão difícil a gente ver a janela aberta do audiovisual no Piauí, então é muito bom estar aqui com vocês. Muito obrigada. A Karina, que ela faz a personagem Mira, que é uma bruxa. Já a gente entra nesses detalhes sobre o filme. Spoilers. E ela participou como atriz, coprodutora e maquiadora, não é isso? 1001 utilidades. Bom, então, Suzy, vamos começar aí Vamos lá, gente. Olha, o Pablo falou que a gente nos últimos episódios falou sobre cultura e a nossa ênfase nos últimos episódios foi música, né? Ficou até parecendo que a gente era um podcast de música, de tanta música que a gente tava falando, que a gente ama. Mas o Como Pode, ele é um projeto, um podcast que quer falar sobre assuntos abrangentes, né, no que diz respeito à cultura. Então, hoje a gente vai falar sobre cinema, sobre audiovisual. Já tivemos episódios anteriores também falando sobre audiovisual. Você pode, inclusive, maratonar esses episódios. Estamos no Spotify e agora aqui no YouTube. Tem a nossa playlist lá sobre podcasts. @Como Pode, né? Fazendo aqui o jabá inicial desde já. Deixa o like logo no começo, que é para você não esquecer. E para adentrar o assunto de hoje, nós vamos começar perguntando para a Karina e para o Robert como é que foi esse contato deles com o audiovisual. Vocês podem resumir para a gente como é que é essa história de vocês e o audiovisual? Robert. Eu vou começar logo a dizer que não foi bom. Na verdade, é o meu primeiro contato com audiovisual, né? Eu nunca tive experiência. Tive experiências, mas cenas curtas para Instagram, às vezes para divulgação de eventos culturais, mas nunca atuando num filme, né? Num longa-metragem. Essa foi a minha primeira experiência. E como primeira experiência, ela é a pior possível, porque você vai se cobrar ao máximo. Você quer ser a melhor atriz, com a melhor figurino, com a melhor performance, e aquilo me deixou muito preocupada. Eu falei, poxa, é meu primeiro filme, dali as pessoas vão ter um termômetro de quem é a Karina no audiovisual. Porque eu tenho experiência de teatro, e a atuação de teatro ela é totalmente diferente da atuação de cinema. É mais gestual. Muito mais. A de teatro é mais gestual. A de cinema você tem que ponderar muitas coisas e você tem que trabalhar muitas expressões. Então pra mim foi terrível. Eu ficava todo dia, meu Deus, será que eu fiz isso certo? Será que ficou bom? E ele não deixava a gente ver nada. A gente não via nada das cenas. Eu ficava louca pensando, eu fiz isso aqui errado, deu o texto errado. E ele não deixava ver. Até hoje eu não vi quase nada. Então pra quem tá assistindo, não é igual quando a gente tá tirando foto que todo mundo, quero ver a foto, quero ver o vídeo. Repete 50 vezes e você nem sabe se as 50 prestaram. Eita, olha, ele é exigente, né? Sim, você não tem noção. Você acha que o audiovisual é bagunça? Então, não é. Mas assim, foi extremamente gratificante, porque um dos meus sonhos era trabalhar com o Robert. Eu já conhecia o trabalho dele, eu tinha muita vontade de trabalhar com ele. Eu falava, meu Deus, aquela listinha de desejos que você tem, meta. E uma delas já foi. E eles já querem fazer o próximo. Eu já tô, não, obrigado. Mas assim, foi lindo. A gente fala dos perrengues, mas sente muita saudade, assim, todo o elenco, quando a gente se reúne, fala dos perrengues de gravar meio-dia, de acordar às 3 da manhã pra maquiar e 5 horas da manhã tá pegando o primeiro sol. Mas foi uma experiência incrível. Depois que passa, assim, você até esquece o que deu errado e só foca no que foi bom.
Maravilhoso. Então agora dia 28 vai basicamente assistir junto com Junto com os o público. espectadores, né? Junto com o público. A gente também Tá não tem ansiosa, noção. né? Demais. Eu tô sem dormir, o Robert sabe. A minha rotina é uma loucura, eu tô vivendo pra essa estreia agora. Você, Vamos, Robert. Conte tudo, não nos esconda nada. Então, o meu contato com o audiovisual, ele vem de um tempinho atrás. Eu tive, na verdade, sempre tive a oportunidade de trabalhar no meio dos jovens, né, com uma galera jovem. E a gente fazia muito peça de teatro, em igreja, nas comunidades, né? E aí foi quando surgiu mais o acesso à câmera, né? Ao celular. A gente falava assim, já faz um tempinho, né? E quando surgiu essa oportunidade, eu comecei a ver o interesse de gravar o que a gente fazia, né? Então, eu fui criando gosto de filmar, querer explorar esse mundo de filmar, essas coisas. Então, passei a registrar tudo. E de uma peça teatral surgiu a oportunidade de a gente gravar o filme dessa peça. Né? Foi um desafio só com a câmera, aquela que a pessoa aperta o REC e grava e vai. E depois que a gente fez esse projeto bem amador mesmo, que hoje já está disponível no YouTube, né, que é o filme Mudando de Vida, que tem quase 500 mil de visualizações, eu resolvi me aprimorar, né? Fiz curso de fotografia, fiz curso de filmagem, de cinema, e aí fazendo um curso, como ela falou antes da gente iniciar o podcast, né, que até você se formar, isso tem toda aquela questão de emoção, jornada, né? de querer ir mudar o mundo, né? Então foi Idealização, né? basicamente foi isso. Aí então eu terminei o curso e falei, vou fazer o próximo filme, né? E com muita empolgação, foi um filme que até hoje eu fico pensando por que eu fiz esse filme dessa forma. Porque foi o Desafio Aceito, que a gente lançou agora em 2023, né, no Cinema Teresina. E foi mais de 200 pessoas envolvidas. Mas envolvidas não só no sentido de ajudar, mas todas participam do filme. Falam alguma coisa no filme, né? Atua no filme. Então foi uma loucura, foi um projeto que durou 6 anos, né? Tanto de produção como pós-produção. E nesse meio intervalo veio a pandemia, onde a gente estava sem fazer nada, bateu aquela emoção de novo, aquela saudade de gravar, de fazer alguma coisa. Foi quando eu convidei o diretor Abdala, a gente trocou umas ideias e vamos fazer alguma coisa na pandemia, né? Mas isso foi bem no início, né? Quando depois a gente foi ter a noção da gravidade que já estava sendo, né? Não eram só 40 dias. Entendeu? Então, mas graças a Deus a gente gravou já bem no início, antes de toda aquela expansão, daquela... Rápido. Isso. Foi muito rápido. Foi 3 meses de gravação e hoje estamos aqui para lançar, né? Resumidamente é isso. É uma loucura, assim, pra quem trabalha audiovisual há muito tempo. A gente fala, a gente gravou em 3 meses. O pessoal, não é possível. A gente gravou em 3 meses, foram 3 meses. Que todo mundo ficava ali grudadinho, final de semana ninguém fazia nada. O ator não tinha agenda, a produção não tinha agenda. Final de semana era todo mundo dormindo e acordando junto. E em 3 meses a gente conseguiu fechar o filme. Isso, mas foi possível por conta da pandemia, né? Porque tive o lockdown, né? Isso. E aí eu falei, vamos aproveitar. Mas também a gente teve todo o cuidado com relação à saúde, fizemos os testes. A gente só gravava se todos estivessem realmente, não tivessem, né? Positivados. Justamente. Então a gente teve todo esse cuidado, seguindo todas as hierarquias de saúde pra dar tudo certo. E deu, graças a Deus. Que bom! Inclusive você já falou um pouquinho na resposta, né? Mas eu queria saber mais sobre a motivação para fazer o filme, de onde surgiu a ideia, se vocês já tinham essa fascinação pela lenda do Cabeça de Cuia. Conta mais pra gente. Certo. A ideia ela surgiu na conversa, eu estava na pós-produção do outro filme, e a gente conversando ali lá no estúdio da MDV Filmes, eu falei pra Abdala, eu tenho muita vontade de fazer algo para os jovens, pro juvenil. Como é que se chama? Pra juventude. Não, mas você chama o nome em inglês, né? Os teens. Teens, justamente. Essa galera pré-adolescente, né? Aquela coisa mais pro romance, mais pro fantasia. Porque eu não sei se eu... pelo menos aqui no nosso regional, eu não vejo muito filmes destinados a isso. É mais drama, é mais aquela coisa do humor, né? Terror. Verdade. Então eu falei, não, vamos trazer uma coisa mais suave. Não só pra essa galera, mas pra toda a família. Então, o que a gente poderia fazer? Alguma coisa assim mais regional? Aí, a primeira coisa que veio foi a lenda do Cabeça de Cuia. Mas eu falei, não, mas é uma lenda muito pesada, muito forte, né? A questão de ter matado a mãe e tudo mais. Sim. E eu falei, não é legal, não vai ser uma classificação livre, né? Vai ser lá para 16 anos, 18 anos, então não dá certo. Aí ele falou assim, não, mas a gente faz uma adaptação. Eu falei, sendo assim, a gente pode fazer então, acho que dá certo. Então a gente fez
uma história baseada na lenda em si, não desfoca a lenda, mas a gente é como se fosse um intervalo dessa história, o que aconteceu num certo intervalo dessa história com o Crispim, né? Então a gente resolveu dar essa ideia para o povo que vai assistir essa nova possibilidade de uma nova história, né? Mais suave para toda a família, né? E tá bem legal, assim, não é porque a gente fez não, mas tá bem legal. Para que o teresinense e o piauiense consigam enxergar o que é seu, né? Porque muitas vezes a gente pega o que é de fora para trabalhar dentro do nosso estado e o que é nosso fica esquecido. Então a gente trouxe uma nova roupagem, trouxe uma nova versão e uma forma de até instigar esse pessoal mais novo que está começando a trabalhar o que é nosso. Gente, o Piauí tem isso e isso, vamos produzir sobre isso, vamos falar sobre o nosso artesanato, vamos falar sobre as nossas lendas, sobre a nossa cultura, né? Que é o que falta. A gente vê muita produção focada fora. Uhum. Né? Então, nisso, a gente decidiu bater... Inclusive, no mesmo dia que a gente decidiu fazer isso, a gente já fez o roteiro. Foi tipo, já surgiu as ideias, a gente já decidiu a cor do filme, né? Que é referente ao Nordeste, aquela cor quente. Acho que vocês viram no trailer. Os atores em si, a gente só tinha noção da Karina, né? A contemplada. Porque o Abdallah tinha me apresentado ela e quando surgiu a ideia, eu falei, não, a Karina vai ser a bruxa. Né? Porque ela tem essa personalidade forte, esse timbre forte, né? Então, ela já estava decidida. Então, a gente fez um teste para descobrir os próximos atores. E não foi fácil porque a gente tinha uma noção de características, né? Então, bastante gente se inscreveu e tal, mas não batia com aquilo. Vocês abriram um processo seletivo, foi isso? Isso, abrimos um processo seletivo, não só para atores, porque às vezes também a pessoa não é ator, mas tem... outra função. Não, tem o talento nato, né? Tem gente que desenrola mais com quem tem já curso e tudo mais. E também tem aquela questão que a Karina falou, ela tem, muitos têm o curso de teatro, mas é totalmente diferente do cinema. Então, às vezes, quem faz teatro traz todas aquelas manias pro cinema, que o cinema é mais aquela coisa fechada e mais expressão facial do que voz em si, né? O rosto fala mais do que voz, a expressão. Então, a gente, além de ter feito o teste, alguns atores eu encontrei pesquisando no YouTube, no Facebook, no Instagram, então eu falei, opa, isso aqui parece, agora vamos só ver se ele tem a voz, se ele tem o jeito para poder fazer a coisa acontecer. No total, foi mais ou menos quantos atores envolvidos, o elenco? Depois que eu passei pela experiência de trabalhar com 200 atores... Diminuiu na hora. Diminuiu na hora, então foi 7? Um pouquinho mais. 9? Vamos fechar 10, foram 10, porque teve as participações. Ah, teve as participações, figurantes, mas é bem... de uma fala, duas... E também por conta que a gente estava na pandemia, então a gente não queria acumular, né? A gente, inclusive, quando certos lugares que a gente foi gravar, a gente foi barrado porque tinha aquela quantidade de pessoas. Então, então a gente sempre pensou nisso, né? Então a gente pegou o mínimo do mínimo, até mesmo questão de figurantes, para poder a gente conseguir finalizar esse projeto. E foi mais ou menos quanto tempo de pré-produção? Né? Que é um trabalho grande também, né? Ah, sim. É porque, na verdade, quem vê nosso material acha que teve uma grande produção. Todo mundo pensa, nossa, a grande produção. E, na verdade, não é. Simplesmente é uma câmera e um gravador de áudio, né, Karina? E a gente correndo atrás. A pré-produção, eu acredito, eu me recordo, na verdade, que ela não chegou a bater 2 semanas. A gente tirou um dia pra ir no centro, olhou algumas peças de figurino, alguns cenários que a gente queria colocar. E a gente já foi colocando, esse colar dá certo, esse vestido dá certo, esse sapato dá certo. E 2 semanas já tava lá, tudo no ponto pra gente começar a gravar. E uma dúvida em relação a essa questão do figurino. Vocês tiveram algum apoio nisso ou vocês bancaram tudo? Tudo. A gente fez a concepção, eu fiz a maior parte e o Robert foi dizendo como é que queria. A gente sabe que esse cinema não pode ter propaganda, então a gente ia triando as roupas, né, as blusas e tudo. E a gente foi fazendo assim. Muitas vezes até roupas nossas iam... Eu tenho o vestido principal da personagem, era um vestido meu que eu nunca tinha usado e é dela hoje em dia. Nunca usei. Quando ela mostrou, eu falei, esse aí. Esse aí. Foi feito pra ela, por isso que ela não usou. Não usei. Gente, vocês já estão dando alguns detalhes sobre o dia a dia das filmagens. Sim. Como é que foi essa pré-produção, os desafios que vocês encontraram. E a gente quer continuar, né, nessa pegada aí de assuntos. Para vocês falarem mais dessas dificuldades, dos desafios, das surpresas que vocês tiveram, né, tanto negativas quanto positivas, que a gente que trabalha com audiovisual de alguma forma sabe que quando a gente menos espera vem um perrengue. E a gente queria saber como é que foi esse período.
Eu acho que os maiores foram nas cenas externas, né? Que o filme é basicamente todo em cena externa. São poucas cenas que são feitas em estúdios e locações fechadas. E aí a gente sabe que quando é externa, você tá sujeito à chuva, ao sol, à sombra, ao vento, a qualquer coisa, à população. Tudo pode acontecer, o pneu furado. E o nosso filme ele não teve apoio, então todo mundo que vinha, era um carro que vinha emprestado, era uma pessoa que vinha para dirigir, era uma tenda que tinha que levar, era um cooler com gelo e água para poder gravar. Por exemplo, essa que a gente tá vendo agora foi uma das piores cenas para fazer, porque o sol tava escaldante e lá não tinha nada, era assim, ó, areia. Quente. A gente teve que levar toda uma equipe com carro, com comida, com tudo, porque a gente não sabia que horas ia sair. A gente gravava e depois você ia correndo pra poder ir pra sombra, porque a areia tava muito Meu quente. pé queimando, o pobre do Crispim afogado na água quente. E vocês fizeram quantos takes dessa cena? Ai, não tem como. Muitos. É porque eu sou muito detalhista, então eu não saio dali enquanto eu não tenho segurança do material que eu tenho gravado. Nessa hora do lago eu já tinha gritado umas 500 vezes porque tinha peixe perto do meu pé e eu me assustava. Mas essas foi realmente uma das cenas mais difíceis, porque a areia, a gente chegou lá às 5 horas da manhã, mas quando foi 9 horas, a areia tava muito quente. A areia tava muito quente. São os perrengues que o público não vê, né? Só vê o glamour, né? O filme já lançado, mas por trás das câmeras é todo um Nossa, rolê. e vocês gravaram assim no auge do BR Obró, né? Porque começou a gravação em em agosto de 2020 e terminou em novembro. Vocês são muito guerreiros, minha gente. Porque gravar externa, no sol, no BR Obró, em Teresina, de preto. Sim, o figurino deles era preto. Vocês usaram filtro solar, pelo menos? Ninguém nem lembrava. Misericórdia. Eu maquiava 3 horas da manhã, mulher. Eu maquiava dormindo, assim, ó, só pra sair. Gente, passada. E eu ainda usava uma lente, que, meu Deus do céu, quando batia o sol, quando eu olhava pro sol com aquela lente, parecia que meu olho queimava. Assim. Meu Deus, o perigo. Mas a gente sente falta, até disso a gente sente falta. Até do calor. Era muito bom. A gente suava, eu tava gravando externa, não podia suar. Eu de preto, os meninos tudo de preto. O Vlad, que é o meu companheiro de cena, de capuz preto, no meio do sol de Teresina. A gente corria, secava, voltava pra cena. Corria, secava, voltava pra cena. Mas a gente fez até uma parte cômica, né? Foi. A gente colocou no texto. Porque não é habitual, né? Você ficar andando de preto em Teresina, meio-dia. Olha o tamanho do salto. Ele queria que eu andasse na areia com aquele salto. O enredo conta falando um pouco aqui da sinopse, ele conta um pouco da Mira, que é bruxa. E aí, no caso, ela tem um amuleto, né? Um amuleto que ela usa isso dentro da narrativa para poder envolver a lenda, né? No caso. E aí ela tem um amigo chamado... O Vlad, né? Aí ela vem pra Teresina. A convite do primo. Pra visitar o primo. E aí a gente faz aquele típico turismo teresinense, local, que vai pro Encontro dos Rios. E lá tem um menino que fala um pouco sobre essa lenda, né? E aí daí começa todo esse drama. Ele já entregou o filme todo. Não, só a sinopse, é o que nos passaram. Mas assim, com relação, a gente já falou um pouco sobre a questão da produção, os perrengues, os atores. E com relação à questão da locação. Teve uma pré-visita, vocês analisaram em que situações, em que cenas, quando vocês estavam lá fazendo o roteiro, analisando o enredo do filme, pensando em locação, na logística disso. Sim, como é que foi um pouco essa... já tinha imaginado usar todo o espaço da Ponte Estaiada, que era um período também que estava bem bastante, apesar do BR Obró estar bastante verde, e também era um espaço também que a gente tinha muita segurança, né? Um espaço ali que tem ali um policiamento, então a gente estava com um certo equipamento, e a gente não queria arriscar ir para lugares desconhecidos. Então a gente já tinha, na verdade, se passa bastante cenas são debaixo da Ponte Estaiada, né? Vocês precisaram pedir autorização para alguém? Não pedimos, porque estava na pandemia, a gente estava gravando escondido, para falar a verdade. Espero que isso não... corta essa parte. Entendeu? A gente chegava ali desconfiado, mas todo mundo de máscara, tá? A gente só tirava a máscara quando alguém ia gravar. Os que não estavam gravando estavam de máscara, para poder cumprir realmente toda a parte de saúde. Protocolo. E voltando aqui um pouquinho dos perrengues, na verdade, acho que todo mundo que já gravou sabe que é difícil gravar, principalmente a questão do áudio. A gente estava gravando próximo à avenida, né, ali movimentada, que passa carro direto. E como era finais de semana, que eles já eram agendados comigo, mesmo sem querer, era um momento que tinha encontros de carro ali embaixo da Ponte Estaiada, tinha eventos e tudo mais. Então a gente teve muito trabalho com relação à captação do áudio,
assim, nesse cenário, e principalmente onde tinha bastante cenas era nesse local. Então, a gente teve muita dificuldade, né, na captação, mas acabou dando certo, algumas dublagens ali, pra poder... Como é que foi esse trabalho de redublagem, né? No caso do... Eu já ia falar. Primeira experiência pra gente no audiovisual e primeira experiência como dublagem. Acho que todo mundo que fez o filme nunca tinha dublado e foi uma loucura, assim. Quantas horas tu tirou com o Crispim, tu lembra? Eu sei que teve um dia específico que o Robert ficou mais ou menos 8 horas pra fazer a dublagem, que ele ia pegar o filme todo e ia ver tudo, que isso a gente não via. A gente dublando aqui louco pra ver o que tava acontecendo no filme, a gente não via. Meu Deus, vocês dublavam sem ver a Sem cena. ver a cena. Gente, Choque. Não, só a cena deles mesmo. Tipo, eu não mostrava nada mais. É porque, na verdade, além de surpreender... Eu não, porque eu abusei de cada cena. E repetir, vai e volta. Mas eu queria surpreender eles também. Então, deixar eles curiosos, fazia parte toda dessa... de não Mas querer aí, no mostrar. caso, você e o Abdala ficavam ali acompanhando a cena pra Sim. poder Sim, a encaixar gente não e deixava direcionando, eles verem. né? Tipo, não, ficou boa. Então, A gente só se ficava conformava com fonezinho, isso. Aí a gente É. escutava o áudio original Sim, e falava junto com o áudio original, que era pra pra ficar... poder sincar. Menina, isso era loucura. Eu não conseguia ver a movimentação da boca. E aí ficava só o Abdala, volta, Abdala, não tá bom. Mais intensidade. Faz de novo. Eu disse, bicha, eu não tô vendo o que tá acontecendo. E onde é que vocês fizeram essas dublagens? Foi no estúdio da produtora? Sim. Foi, da MDV Filmes. A gente tem um estúdiozinho assim, pequeno, onde a gente faz as fotos, a gente faz Tipo, áudio, alojado. É porque eles chegavam na sexta-feira, né? Só largava eles no domingo. Então eles chegavam no estúdio, Domingo à dormiam no noite. estúdio. Todo Aí se mundo arrumava ali no chão, na cama, no date. Era a melhor parte, era essa. em falar em produtora, né, que assistindo o trailer, além da história que eu achei bem original, a questão que me chamou a atenção foram os efeitos. Porque, assim, me corrijam se eu estiver errado, mas eu não lembro de ter visto algum outro filme local que tenha tido efeitos visuais nesse estilo, Também não lembro. né? E eu acho que esse está sendo o primeiro. E eu achei, assim, pelo que eu vi no trailer, eu achei bem legal. E aí eu queria que comentassem aqui pra gente como foi essa pós-produção, pra colocar esses Isso, efeitos. por isso que demorou tanto. A parte mais Foi difícil. foi quase um ano, porque, tipo, não só eu, mas alguns amigos e apoiadores fizeram um pouquinho aqui, outro lá, mas a maioria dos efeitos foi eu que fiz. Tipo assim, eu tava aprendendo e fazendo. Testando na hora. Fazendo e testando. Então, nesse intervalo de um ano foi esse trabalho todo, de fazer. E como eu sou muito, a Karina sabe o quanto eu sou pessimista nos detalhes, né? Então, enquanto eu não Sempre tinha via um defeito que não pra estaria isso, tá? de acordo com o que eu queria, então eu falei, não, deixa o filme Fazendo, acontecer. refazendo. Porque eu queria trazer algo novo. Um dos pontos que você falou bem interessante foi um dos pontos que eu falei pra Abdala na época. Eu falei, Abdala, vamos trazer algo diferente. Não é Porque tão se for- comum, né? Porque se for trazer algo que todo mundo já faz aqui, a gente não vai ser novidade, né? Então vamos trazer... Então, assim, pensando também na divulgação, porque essa galera team, como a Karina chama, eles são um pessoal que tá mais atenado nas redes sociais, que compartilha, comenta, né? Às vezes critica, Sim. entendeu? Então eles estão mais diretamente ligados às redes. Então a gente fez todo esse filme pensando neles, né? Nessa questão de eles gostar, compartilhar ou criticar, que a gente tá aberto a tudo, né? E trazer também a questão dos efeitos, que como eu te falei, eu não via filme, a não ser que alguém fez, eu não cheguei a assistir. Na verdade, não tem, realmente. Não tem, né? Então eu falei, vamos trazer algo novo. Primeiro vamos ser o primeiro a trazer algo novo pra cá, pro regional, né? E mostrar que a gente é capaz com o pouco que a gente tem. Como eu falei, a nossa produção em si é baseada numa câmera e um gravador de áudio. Mas quem vê, imagina que tem toda uma produção por trás, né? E na verdade, às vezes a Karina não estava gravando, ela estava segurando o microfone, ela estava segurando o rebatedor. Passando um pau no ator que tava suando. Então era nós e nós, né? E fiquei muito feliz e aproveitando a oportunidade para agradecer a todos eles, né? Cada um de Isso. vocês. Porque quando a gente fez todos os testes e montou o cast, eu fui mostrar a realidade da coisa, né? Então eu achei que muitos iam deixar a gente na mão, né? Mas não, de primeiro todo mundo falou, tô dentro, né? Ninguém chegou, Bacana. botou o pé pra trás, então tamo junto. Então, cara, isso foi demais, né? Então é só gratidão a todos vocês. Só pra você também falar um pouquinho mais pra quem tá nos acompanhando e entender um pouco mais desse processo, porque assim, ver um filme, a gente pensa que é que nem as redes sociais, ligou a câmera, fez ali e tá pronto. Apertou o botão Principalmente com relação a essa questão de pós-produção e efeitos visuais,
com relação à parte dos efeitos, na verdade. Porque, assim, a gente sabe que muitos efeitos, assim, geralmente são técnicas de pré-produção, um ajuste ali de cena, não necessariamente computação gráfica. Em algumas cenas que você foi gravar, você já tinha mais ou menos o esqueleto de como queria essa cena final, Sim. até para poder ajudar, porque assim, a gente sabe que, a gente pensa na verdade que o efeito é só colocar lá no computador que vai resolver tudo. Se a gente conseguir fazer uma pré-produção boa, pensar na cena, no encaixe dela com um enquadramento ou algum efeito visual, acho que isso acrescenta mais, né? Sim, a gente, na verdade, assim, como eu sou editor, então eu já imaginava a cena e já imaginando com a edição. O que ia fazer que eu ia fazer depois, a cena, então, né? cada ano, cada gesto, eu falei, Karina, agora vai ser a fumaça, então tu faz isso, faz fazia aquilo. também um storyboard, assim, ele desenhava mesmo como é que ia ser a cena. Ajuda Pra passar bastante, a ideia que a gente tinha na cabeça pra eles, né? Atenção, para você que não sabe o que é storyboard, você não é da área da comunicação nem do audiovisual, é um roteiro visual, onde o roteirista e o diretor vão discutir ali o que é que vai ter em cada cena. Geralmente tem um desenho da cena, né? Ou uma representação com colagens, para poder saber o que é que vai ser filmado, né? Em cada cena. Eu tô pronta pra Marvel, viu? Inclusive. Eu me senti, assim, horror. A gente fazendo a entrada da mira, assim, não tinha fumaça nem nada, eu já me senti. Eu achei apoteótica, icônica, babilônica, a entrada da mira. Foi maravilhoso. Essa parte dos efeitos, assim, a gente vê no trailer, a gente ainda não viu no filme. Mas dentro do filme tem muita coisa que a gente gravou pra ter os efeitos. A gente não sabe como é que tá ainda. Então, a expectativa... Pra eles vai ser tudo novo. Pelo o trailer do filme e o teaser, a expectativa tá aqui, ó. A minha entrada na fumaça preta, eu já tô pensando, meu Deus, o que é que vem mais? E com relação à questão da montagem, já que, então assim, como você também é editor, então já tava meio que gravando, já pensando mesmo na montagem do filme final. Sim, como é que foi? Final. Então assim, foi bem mais prático pra você, né? Com relação a isso, tipo, não teve cenas que foram cortadas que realmente não encaixou, não entrou. Muitas cenas. Aí sai a versão, diretor. Aquele erro de continuidade, né? Sim, o erro de continuidade. E também erros técnicos, porque às vezes, vamos supor, a gente tá gravando no sol e do nada só saía. Né? A diferença de luz. A diferença de luz. E até revelando uma coisa que eu acho que de bastidor, né? Pra quem quer seguir nessa área, a dificuldade que é, né? A gente gravou o filme praticamente 90% de dia, porque a gente não tinha iluminação pra gravar à noite. Iluminação. Então a cena, se vocês verem, não tem cena à noite. Truques do audiovisual. Então a gente adaptou o roteiro pra gravar somente de dia. A gente fez a história baseada na luz do dia, né, Karina? Não sei se posso falar o spoiler aqui. Ainda não. Ainda não, mas vocês vão entender assistindo o filme, porque as cenas são de dia. Mas enfim, até mesmo pela questão da beleza ambiental, então à noite também não seria tão legal pelo roteiro que é. E pega também aquela questão da gente falar sobre o calor de Teresina, né? Não só o calor de quintura, mas o calor humano, o calor das nossas paisagens, o calor do quanto a nossa cidade é bonita e que é pouco retratada no audiovisual, infelizmente, né? Então foi uma boa escolha. A gente explora bem, viu? Os pontos, a gente mostra bastante mesmo os pontos turísticos da nossa cidade. Uma boa escolha. Tem uma filmagem de drone linda do Rio, do Encontro dos Rios, assim. A gente tentou trazer um pouquinho, até pra quem tá em outro local do país, né? Ele vai assistir, ele vai enxergar a Teresina, gente, isso é sério, não é brincadeira. Quem assistiu o filme vai enxergar a Teresina como um local maravilhoso, como um local incrível, como um local que nunca foi explorado. E a gente tem o título de cidade verde. Pra que melhor, né? A gente traz a beleza verde de Teresina. E outra dificuldade que a gente teve, apesar de todos os testes que a gente fez com os atores, muitos deles não tem curso, nem o curso de teatro não tem. A gente tentou explorar o talento nato, né? Então, às vezes a gente perdia bastante tempo ensinando os trejeitos, o tom da fala. O roteiro que não pegava. Mas também, mas se eles forem falar aqui também, eles vão me culpar muito, né? Porque às vezes eu entregava um roteiro assim de uma linha 5 horas da manhã. Faltando 5 minutos pra eles gravar, né? A gente acordava 3, saía 4, chegava na locação 4 e pouquinho, 5 horas da manhã tá aqui o roteiro. Oi? Pra decorar já, pra gravar agora. Não, e às vezes eu entregava o roteiro, aí vinha uma ideia mais legal ainda, né? Aí substituía na hora. Aí, tipo, 5 minutos depois, a Karina, agora essa fala aqui. Aí eles ficavam... Aí gravava 10 vezes a cena, aí ele virava e falou assim, mas eu acho que assim vai ficar melhor. Ele,
Aí eu, oi? Trocava a frase na hora. Trocava na hora. E, particularmente, né, eu não posso falar pelos outros, mas particularmente eu fiz muito improviso no roteiro. Eu pegava o roteiro, improvisava, e o Robert falava, não, isso aí ficou legal, isso aqui não ficou legal. A minha parte de roteiro, ela foi muito improvisada, assim. Pegava por base. Porque a gente queria trazer o mais natural possível, né? E como eles não têm, a maioria deles não tem experiência, então fica aquela coisa meio mecânica, né? Então a gente tentou extrair o máximo, o melhor deles para fazer isso. Sobre a questão da inspiração, se vocês tiveram na criação do roteiro mesmo, eu digo, para alcançar esse público teen, vocês tiveram alguma inspiração? Se miraram em algum outro filme, alguma referência nesse sentido? Não, hoje alguns comentários que a gente recebe nos vídeos que a gente posta, o pessoal fala, tipo, teve até uma pessoa que eu não sei o nome, que botou hashtag Crepúsculo. Eu ficava odiada com aí eu ficava, qual cena, né? Não sei se é porque a tem... estética. Porque lá no Crepúsculo eles também estão na floresta, né? Deve ter alguma relação aí com a vegetação. Não tem lobo, né? Que eu fui ver que o Crepúsculo tem lobo, aí não tem. Não tem deve lobo. ter achado que o Crispim se apaixonou por alguma Maria, alguma coisa assim. Pode ter pensado no Edward, na Bela. A estética da fantasia, né? Como Mas realmente foi baseado somente na lenda. A gente só fez destoar assim, tipo, por que a gente vai botar uma bruxa? Por que a bruxa vai ser importante para desfocar essa história e seguir com essa história, né? Pra que pescador... como você falou no começo, né? Que além da lenda, vocês criaram uma narrativa que vai dar continuidade, né? O que aconteceu com o Crispim. Isso, porque hoje a gente tem a lenda somente, tipo, o Crispim se revoltou, matou a mãe, fim da história. É só isso que a gente tem até hoje, né? Sim. Então a gente queria botar na imaginação, na cabeça das pessoas, que poderia, a possibilidade de uma continuação dessa história. Um intervalo, né, dessa história. Então, a ideia foi essa. Maravilhoso. Espero que seja. Gente, só para vocês se situarem, o filme estreia dia 28 de junho, vai ser exibido no Teatro Torquato Neto, que é a Sala Torquato Neto do Clube dos Diários. E o ingresso você adquire num link que a gente vai deixar aqui na descrição do episódio, e você vai, no dia, levar um pacote de leite. Fala pra gente aí dessa questão filantrópica da exibição do filme. O ingresso, ele é solidário, você não vai pagar pra assistir o filme, né? Você vai só reservar, porque o Torquato Neto é uma sala menorzinha, a gente tem um número limite de pessoas, né? E quando a gente falou a primeira vez que ia lançar o filme, foi uma enxurrada, assim, de comentários. Era 200, 500 pessoas. Eu digo, meu Deus, não vai caber. Vamos achar Abrir outras sessões. Não, a gente tava tentando achar um jeito de... Como é que eu posso dizer? De controlar, de saber quantas pessoas a gente teria num dia, pra saber se a gente abre uma segunda sessão, se não abre, se deixa aquele primeiro dia ali mais intimista. E a gente colocou os ingressos através do Simpla. A pessoa vai reservar o ingresso, ela não vai pagar pela reserva. E quando chegar no dia, ela vai levar um pacote de leite que vai ser doado para algumas instituições que a gente apoia, né? Eu tenho alguns outros projetos que fazem apoio à Casa de Maria, que é a Rede Feminina de Combate ao Câncer, a Casa Esperança e Vida, que também cuida de crianças com câncer, e do Bombeiro Mirim, da comunidade Prainha, que fica ali pertinho no centro administrativo. Então, todas essas comunidades, esses projetos, eles são abraçados pela gente. E sempre quando a gente tem a oportunidade de fazer qualquer evento beneficente, a gente faz para ajudar eles. E o leite é um dos alimentos que eles mais têm déficit de arrecadação, né? Eles conseguem muito a parte do grosso, do arroz, do feijão. O leite é caro, né, E gente? O leite é muito difícil. Aí, por exemplo, no Lar de Maria, eu sou voluntária há um tempo, e às vezes eles ficam 2 anos sem conseguir fornecer o leite para aquela pessoa que eles estão cuidando, né? E a gente está tentando trazer um pouco dessa sensibilidade de doação de alimentos. Não é só a doação do arroz e do feijão. Tem a fruta, tem a carne, tem o leite. E aí a gente vai pedir, né, essa contribuição. Ele também não é obrigatório, viu, gente? Ele é uma contribuição. Vocês vão levar no dia, a gente vai fazer a doação posteriormente para casa. Do qual das 3 eu ainda não sei, porque eu tenho que ver quando é que vai ser arrecadado, né? Então vocês já sabem, quando for, leva o leite. Leva 2 leites, leva 3 leites, porque aí tem mais leite para distribuir, Nunca é né? demais. E a gente já tá com 90 inscrições. Então, assim, hoje é que dia? Hoje é dia 11. Hoje é 11, né? 11. Então, já estamos com 90 inscrições e a estreia vai ser dia 28. E a gente tá achando que provavelmente vamos ter que abrir uma segunda sessão. Sim. Sucesso, vai ser sucesso. Nós estaremos lá, né? Esperando para pelo segundo assistir já. esse filme em primeira mão. Em primeira mão, mais ou menos, porque teve já uma premiere só pro elenco. Conta mais como é que foi esse evento.
não adianta contar com essa premiere, porque da premiere pra cá ele já mudou o filme inteiro. A gente não sabe o que vai E acontecer como dia é que 28. foi, gente? Vocês regravaram ele? Ele tinha tanta cena assim, a mais, Tinha. que deu pra ele montar outro filme. É porque, na verdade, depois da pós, foi um ano depois, né? Uhum. Eu tava sentindo falta desse povo. Eu falei, vamos reunir esse povo. É Então, só Uma assim, eu desculpa. vou mostrar o Lá vem o esqueleto. golpe. Eu vou mostrar o esqueleto pra animar eles e a gente pensar juntos o que a gente pode fazer desse filme. Que até então, o meu objetivo com a Abdala Filmes era mostrar um projeto independente, né? A gente até tentou participar dos editais, mas não fomos aprovados. Mostrar que a gente consegue, Piauí consegue fazer material bom, né? E como eu falei, foi uma câmera com gravador, e a gente queria mostrar a possibilidade que muitos acham que não consegue porque não tem uma estrutura grande, ou pensa que só vai poder fazer se conseguir um edital e conseguir aquele dinheirão, pagar uma produtora, e às vezes não é. Né? Então a gente quis mostrar isso, né? Encorajar outros novos talentos aqui do regional, mostrar os nossos atores também e o nosso set de gravação, que é os pontos mais turísticos, né? Então esse é o nosso principal objetivo. Depois a Karina chegou com a ideia de fazermos uma exibição solidária, né? Que eu também achei muito show isso da parte dela. E é isso, o projeto está vindo muito para poder agregar valores regional, né? Ou seja, a gente vai ver junto com o público o que vai acontecer dia 28. Porque, né, ele mudou tudo. Na Premiere, a gente, por exemplo, tinha algumas cenas que não tinham trilha sonora ainda, alguns efeitos. Só do trailer novo já tô vendo que tem muito efeito que não tinha. Ele mudou completamente essa parte dos efeitos, a trilha sonora. Enfim, dia 28 vai ser uma surpresa pra todos nós, menos pra eles. Mas pra todos nós. É que nem os trailers da Marvel que bota lá só pra... Só pra tirar. Só pra precisar. Muito que bem, gente. O papo tá super animado, mas agora a gente vai fazer uma pequena pausa e daqui a pouquinho a gente volta para continuar falando sobre A Lenda em Carne e outros assuntos aqui do audiovisual piauiense. Conhece a história do Cabeça de Cuia? Trago a realidade daquele mencionado há várias gerações, que a lenda se torne carne. Uau! 7 Marias, 7 dias. Este é o seu prazo. Ele pode trazer o desequilíbrio e provocar o caos. Prazer, é Emanuel. Maria. Ainda bem que é uma lenda. E ainda tem a crueldade que ele fez com a mãe. Isso não tem perdão. É hora de fazer uma visita. Sai daqui, Maria! Sai! Ele é uma bruxa muito poderosa. Chega! Revelação! Eu gosto de conquistar antes do passo final. Você deveria se preocupar com o tempo. Então, pessoal, estamos de volta aqui no segundo bloco do nosso episódio, pra gente continuar falando aqui um pouquinho, né, do filme A Lenda em Carne. E nesse segundo bloco nós vamos começar com uma pergunta assim, um pouquinho polêmica, talvez. Vamos ver, né, o desenrolar da carruagem aqui. Né, nós vamos falar um pouquinho sobre o cenário do audiovisual aqui no Piauí. A gente sabe, né, que tem muitas dificuldades, né, no ramo do audiovisual. Nosso estado, infelizmente, ele não tem tantas produções quanto poderia ter, né? Talvez por falta de apoio, né?
Fica aí, né? Jogamos aí. Olha, shade. Mas Até mesmo incentivos, né? isso, Talvez. né, também. Então eu queria ouvir de vocês que estão nesse mercado, que têm experiência já de algum tempo nisso, que fizeram, né, esse filme. O que vocês acham do cenário audiovisual aqui no Piauí? Quais as maiores dificuldades, os maiores empecilhos para produzir material aqui? A boca chega, coçou, vá. Eu fiquei assim, eu seguro a língua. Bom, eu acho que é um cenário que está faltando. Na verdade, eu acredito que existe recursos, né? Que acredito que nas mãos certas dá para se produzir bastante material bom, né? E também a questão da oportunidade. Tem muita gente com muito talento, com muita criatividade e que tá faltando oportunidade, tá faltando recurso na mão desse pessoal que realmente trabalha, que faz acontecer, né? E é tão tal que quando a gente colocou o teste pro cast, né, de elenco, eu fiquei maravilhado com a quantidade de pessoas. No segundo filme, que foi Desafio Aceito, foi mais de 1.000 pessoas inscritas. As pessoas estão buscando uma oportunidade. Buscando né? oportunidade, porque não tem trabalho nesse ramo. E às vezes pessoas que recebem, às vezes a gente fica conversando, né? Pessoas que recebem recursos e a gente fica perguntando aonde está a oportunidade, que o pessoal não está encontrando. Cadê as portas, né? Para os atores, que tem muitos atores formados aí parados que não tem obra, não tem trabalho. Inclusive, entendeu? Aqui em Teresina tem uma escola. Se você não sabe, existe uma escola de teatro chamada Escola Gomes Campos. É isso, não é o nome da escola? Falei certinho. Inclusive aquela que tava com dificuldades, né, para se manter. Isso, sim, que tava perto de arriscando fechar. Uhum. Justamente por conta não da só falta de incentivo. Gomes Campos. Pelo menos nas redes teve um período Rolou que aí tava esse boato. Que precisava ter inscrição e tal. Assim, inscrição entendi. de ter alunos para poder continuar, né? Porque não dá para manter. Talvez seja um pouco da expectativa. Que a pessoa, vou fazer teatro, mas eu vou fazer o quê? Aonde que eu vou? Cadê as portas? Cadê as oportunidades? Jogando aqui pra... Mulher fala. Fica à vontade, desabafa, entendeu? Olha, vocês cortam isso aí, por favor. Ai, o problema da Gomes, eu sou ex-aluno da Gomes. Exposed. É gestão. Não adianta você colocar uma pessoa que não tem vivência nas mais diversas áreas, porque lá a gente tem o curso de música, curso de canto, curso de teatro, curso de dança e ainda é um espaço cultural para exibição de trabalhos. Então não adianta você ter uma pessoa que não tem nenhuma experiência na gestão da cultura para ser um diretor de uma escola de artes, né? Às vezes, muita gente quer exibir trabalhos lá, porque a gente tem uma sala lá que é toda na madeira, que tem um palco, dá para você exibir uma peça de teatro, e não recebe autorização, às vezes não encontra o gestor para ter esse diálogo. Então, assim, é uma escola estadual. O recurso da SEDUC vai. Ela não está em dificuldades por falta de financeiro. É a gestão da escola que está acabando com a escola. E isso aí tem um Instagram na rede social falando sobre isso, que é só os alunos da Gomes falando o que está acontecendo. Vamos compartilhar, depois manda esse link aí. Escola Técnica Estadual de Teatro, Professor José Gomes Campos. Fica no centro de Teresina, gente. Atrás do Verdão. Do Verdão, isso. Aqui perto. Pertinho, pertinho aqui, verdade. Não, inclusive, muitos atores que se inscreveram eram de lá. Uhum. Muitos atores formados eram de lá. A gente tem muito ator no Piauí. Muito que tem, talento, que tem né, gente? Muito talento. A DRT, no caso, né? Quando você faz a Gomes Campos, você recebe a DRT. Tem muito ator formado que você não vê esse ator trabalhar. Você não vê esse ator no teatro, você não vê esse ator no cinema, você não vê o ator trabalhar. É até um campo aí pra gente poder, assim, nós somos publicitários, explorar isso chamar também. Essa galera pros comerciais, pois é, né? Porque também a gente sente essa necessidade, assim, já falando um pouco na nossa área, de ter pessoas que tenham um pouco mais de desenvoltura, de ter articulação na frente da câmera. Claro que o teatro tem uma outra pegada, mas nada impede de um direcionamento, de um diretor orientar. Mas, às vezes, quem procura ser formado em teatro é pela carteira, né? Pra você ter o DRT e ser remunerado. E a gente ator, eu digo como atriz, eu passei isso em muito. Eu perco trabalhos pra influencer. Eu perco trabalho pra influencer que às vezes não sabe se posicionar na câmera. Complexo, então, a gente tá né? vivendo uma era que tá muito difícil. Ou você entra pro meio e vira influencer, que hoje todo mundo é influencer, tá? Você tem 1.000, 2.000, fazer conteúdo, produzir conteúdo. Colocar alguma coisa, né? Porque você nem sempre Você só é relevante se você tiver uma quantidade grande de seguidores.
Eu sou péssima pra manter rede social. Mas eu já perdi N trabalhos porque eles olhavam e diziam assim, mas... Na quantidade que... aqui não dá, vamos fazer aqui que é melhor. E isso, vários atores vêm vivendo. A gente tem ator aqui no Piauí que tem mais de 20 anos de carreira e que não consegue fazer um comercial. Absurdo, absurdo. Em contrapartida, eu como roteirista fiz um roteiro um dia desse e depois eu vi o resultado e se tivesse um ator realmente que entende da arte de atuar, teria saído muito melhor o vídeo, né? Então, são pontas que a gente precisava conectar aí para poder agraciar todo mundo. Deixa eu jogar uma também. Não, eu digo assim porque eu não tenho informações certas e se vocês tiverem, vocês vão tirar essa dúvida, né? Porque tem muito aquela apresentação da Semana Santa, que tem a... Paixão de Cristo. Que eu vejo que eles pagam caríssimo para atores de fora, global, né? E tipo... Às vezes não tem nem a condição, nem o financeiro necessário, mas arrisca trazer, acho que não sei, para poder atrair público. Provavelmente. Né? Mas, tipo assim, cadê a valorização dos nossos? Né? Como é que os nossos vão chegar onde esse ator chegou se não haver oportunidade? Os papéis principais são sempre de atores de fora, né? Assim, Jesus, Maria Madalena. Inclusive, eu acho que até desfoca o roteiro em si, né? E foca no ator. Então, acho que isso é meio contraditório, né? Eu entendo que deve ser justamente pelos pontos que nós comentamos aqui, de tentar trazer, ser um chamariz para ter público, até porque, assim, querendo ou não, já falando novamente, a gente não tem um cenário, digamos assim, mais propício para essa questão da valorização da nossa cultura. Temos, sim, cultura, precisa ter uma valorização maior sobre isso, no sentido de ter um público mais presente. Claro que a gente não tem, comparando com estados e outras capitais, um cenário cultural mais efervescente, mais robusto, até por conta mesmo da questão dos incentivos. Isso. Porque assim, por exemplo, vocês que estão se aventurando, na verdade, se propondo a ter esse desafio, a gente sabe todas as limitações de recurso, de tempo, a possibilidade de fazer isso com vamos dizer assim, com um incentivo de ter uma certa frequência maior, por conta de um período de tempo que foi mais propício para aquilo. Não que foi o mais adequado, mas foi uma janela de temporal que permitiu vocês fazerem aquilo dentro daquele momento. Porque se fosse um outro local, um outro momento, talvez isso, principalmente com relação à questão da agenda profissional de todos os envolvidos, ia ser bem mais complicado. E o recurso financeiro, nesse caso, às vezes acaba ajudando, porque assim, eu não vou sair da minha pauta profissional para ir ali apoiar esse projeto, dar meu tempo para uma causa experimental, ou até mesmo para me aventurar com relação àquilo. E aí eu vejo que justamente por conta dessa questão de trazer pessoas mais experientes, pessoas que têm uma visibilidade maior, acaba sendo uma forma de chamar público para, de uma certa forma, a partir dali, aquele público e até mesmo aquele elenco que estava envolvido naquele material, né, que não tem que estar se aperfeiçoando, que está praticando mais, tenha o que nós acabamos vendo é a questão da constância, né? Porque assim, beleza, tem a Paixão de Cristo que foi comentado, mas depois daquilo, qual é o outro tipo de evento que vai manter ou que vai proporcionar aqueles atores que estão ali em desenvolvimento para poder manter essa prática, para manter essa evolução, né? Trabalho, né? Por exemplo, eu sigo muito comediantes. E aqui, raramente a gente tem um clube de comédia, tem locais que tenham essa questão de proporcionar esse espaço, porque aqui deve ter comediantes, não só no sentido do humor, que tem esse humor mais, digamos assim, tradicional, mas também a parte do stand-up comedy, que é uma coisa que tem crescido bastante e hoje em dia tá meio que, tá meio que naturalizado, normalizado dentro do mercado como um todo. Mas a gente é uma capital que não tem, por exemplo, no Fortaleza, Recife, outras capitais que estão próximas da gente já tem pelo menos um espaço que dá essa visibilidade, esses holofotes, essa oportunidade para isso. Mas é uma questão, acho que, de educação. É isso que eu ia falar. A gente entra nesse quesito, né? Até onde a gente está, como agente cultural,
está acostumando o nosso estado a sempre ter influência de fora. Porque eu sou ex-atriz de Paixão de Cristo. Eu já vi a Paixão de Cristo do Monte Castelo ter 50 mil pessoas durante os 3 dias sem trazer um ator nacional. Então, até onde a gente está acostumando esse pensamento de que eu preciso de um autor nacional, de que eu preciso de uma muleta para fazer meu trabalho acontecer. O Rock Brazuca, que foi meu festival que aconteceu em maio, ele não teve nenhuma banda nacional. E a gente conseguiu atingir mais de 2 mil pessoas no espaço. Então, até onde a gente, como agente cultural, está acostumando o Estado a ter que ter influência do pessoal de fora. A questão do Clube do Humor, a gente teve muito tempo aqui, que eu me lembro, era o Paulo Bastos, o Lucas Nunes, o Ruivinho, né? Até o Xavier, né? O Xavier, eles faziam, o Zé do Ovo também fazia, o Clóvis. Eles chegaram uma vez, desculpa te cortar, eu lembro que eles chegaram uma vez a fazer algumas sessões de teste no teatro, né? Sim. Eu cheguei a alguns eventos também, que tinham em algumas casas que abriram vaga para essa oportunidade. Eu lembro eu digo pra vocês, assim, eu como produtora de banda de rock, eu vejo muita... É como a gente estava conversando no intervalo, né? Eu vejo muita casa que às vezes tem interesse de levar um projeto desse pra dentro do seu restaurante, né? Dia X na semana a gente vai abrir pra rodadas de humor. Mas ao mesmo tempo eu não vejo os próprios atores, atrizes, humoristas, artistas procurando esses lugares. A gente entra naquela pauta e diz assim, eu quero um patrocínio. Mas em vez de eu ir no empreendedor pequeno, que às vezes vai me receber muito mais, eu vou lá no grandão, na indústria. Já tô pensando no lucro, né? E a indústria, ela não quer quem tá começando. A indústria quer quem já tá aqui. Então, se eu tenho a oportunidade, eu vou falar, desculpem se eu não puder fazer isso, mas não é propaganda, viu? Tem uma casa que é o Roots Rock Pub. O Roots, ele é super aberto para essas iniciativas. Foi onde aconteceu o Find. A gente foi lá no fim de semana. Os Serras de Frida, que são o mesmo grupo, eles abrem para exposição de artista visual, artista plástico. E aí é como a gente bate na mesma tecla. Eu vou atrás de uma empresa X enorme aqui, que tem várias lojas em todo o estado, em todo o Nordeste, e eu vou tentar pedir lá. Mas eu não bato na porta do pessoal dos Serras, do Roots, entendeu? Só um parênteses com relação a isso. Desculpa te cortar, mas talvez seja já pensando realmente no lucro e fazendo essa projeção. Se eu for no Roots, talvez eu não consiga o lucro que eu tô almejando. E se eu for nessa empresa X, que tem anos aí, todo ano tem né? Sim, que consegue abranger mais gente, eu vou conseguir chegar nesse lucro. A gente foi, acho que ano passado, no Cajuína, no Sesc Cajuína. E aí tava tendo uma mostra de cinema, né? Acho que foi até com o... Pronto, foi do... Douglas Machado. E depois do filme, qual foi o filme? O Cipriano, né? A Morte... Cipriano, enfim. Continua que eu vou pegar aqui. Foi uma outra reedição que ele fez. E aí depois teve um bate-papo com os envolvidos e tal, e eles até tinham comentado, né, que inclusive eles já têm bastante anos e carreira com relação a isso. Cipriano e a morte de Cipriano. Isso. E aí, eu não tô lembrado quem foi que falou, mas o pessoal da produção tinha comentado que foi em um dos estabelecimentos grandes aqui da nossa região pedir patrocínio. E aí ela falou que eles ofereceram, acho que gradado de refrigerante. Não, foi dois refrigerantes. Duas Coca-Cola. E, tipo, a forma deles apoiarem o projeto era isso. E às vezes como você tá falando, não quero ir lá para as grandes empresas. Às vezes as grandes empresas estão economizando tanto e, assim, não também dizendo que elas seja o dever delas, mas assim, o foco talvez delas sejam outros. Não... de uma certa forma, destinam uma verba para incentivo cultural. Mas o dever delas deveria ser investir na cultura. Mas uma contrapartida muito justa. Sim, mas por conta disso, às vezes acaba o próprio artista, quem está em buscar, se ludibria muito pensando que as grandes empresas vão dar aquele retorno financeiro e vão bancar aquela estrutura para não passar alguns perrengues, algumas coisas assim. E, na verdade, não, cara. É o capitalismo puro e cru ali sendo jogado. Eu acho que daria para criar uma lei, uma norma, onde esses espaços de eventos, restaurantes, teria que ter um dia específico para demonstração artística. Né? Eu acho que isso seria motivação até mesmo para poder uma forma de renda para viver da arte, né? Vamos lá. Eita, meu Deus. Vamos começar pelo Estado. Você sabe quanto você paga de pauta para poder se apresentar? Dependendo do teatro, você paga 5 mil. Aqui em Teresina.
Quem é o ator iniciante que É tem pagar. 5 mil para dar uma pauta? Então a gente começa por aí, né? Como é que o estabelecimento, né, que é privado, ele vai abrir um dia seu, se o próprio Estado te cobra para você se apresentar? Eu me pergunto muito isso. Poxa, é um órgão municipal, é um órgão estadual, teoricamente ele é mantido pelo dinheiro público. Como é que eu tenho que pagar para usufruir de um espaço público? Porque aqui, dia 28, né, que é o lançamento do filme. Ai, gente, por favor, não me matem. Dia 28 eu fui procurar saber como é que eu faria para apresentar esse projeto. O nosso projeto ele sempre foi para ser aberto ao público, para não cobrar ingresso. E eu recebi o orçamento, 5 mil reais. Se for aberto ao público, é 5 mil. Se você cobrar ingresso, aí você vai me dar 10% da porcentagem, só que o ingresso tem que ser 40 reais. E a meia tem que ser 20, é o mínimo. Gente, o artista que está começando, que está prospectando pessoas, primeiro, ele não tem como pagar a pauta, e segundo, quem vai assistir ele muitas vezes não tem 40 reais para pagar o ingresso. E se não for a família, né? E se for para pagar 40 reais, a pessoa prefere pagar 40 reais em um barzinho e tomar uma cerveja. Infelizmente, a concorrência é desleal. Foi muita luta. Graças a Deus, o pessoal do teatro me recebeu bem. Fez um precinho mais abaixo, porque era um evento beneficente. Mas eu fui atrás de um patrocínio. O patrocinador veio, pagou. Queria até falar o nome, mas não posso. O patrocinador veio e pagou a pauta pra gente poder fazer a exibição. Mas Karina, não tinha como entregar 5 mil pro teatro pra exibir meu filme. É muita dificuldade no caminho, né? Explica muita coisa do que a gente vem discutindo nos programas anteriores e no programa de hoje. O municipal... o teatro municipal, se eu não me engano, porque o Boi Feito tá fechado, a menor pauta é 700. A menor pauta. Eu nem sabia da existência dessa taxa que você tá chamando de pauta. A gente chama de pauta, né? Você paga a pauta pra se apresentar. Estou choquita. Aí, assim, eu queria realmente... Eu tô estudando e buscando entender por quê que a gente tem essa pauta, se o teatro é mantido com dinheiro público. E aí dizem que você paga pela limpeza, pelo técnico de som, pelo técnico de luz, pela manutenção em geral. O salário dele do ano, né? É o salário. Diz que é o salário a diária do técnico. Tem a gente levar em consideração que alguns desses teatros, quem vai, sem ser tanto o público, né? Mas quem tá ali precisando dos camarins, banheiro sem água. Sem água. Camarim às vezes sucateado. Não tem a estrutura necessária. Não tem estrutura pro artista no backstage. Pra ter noção, o Sesc Cajuína, que é um local privado, ele abre muito mais para os artistas do que os próprios espaços públicos. O Sesc Cajuína foi um dos lugares que a gente cogitou, né, para fazer o lançamento. E eles falaram assim, olha, vocês só vão precisar colocar a logo do Sesc Cajuína no material de divulgação e colocar o ingresso solidário sendo 1 quilo de alimento pra gente fazer a doação pro Mesa Brasil. Se eu chego com uma proposta dessa no teatro, o pessoal ri da minha cara. Eu disse, não, meu amor, aqui tem pauta, aqui tem que pagar. Então, assim, um espaço privado está incentivando muito mais. Às vezes, até no auditório deles, eles disponibilizam um auditório, que é um negócio de palestra, coisa que não tem nada. E a estrutura da sala de exibição de lá é fantástica. Incrível. É tão maravilhoso que no dia até tirei um cochilinho. É incrível. Ficou bem à vontade. Nossa, super à vontade, até ronquei. Aí teve o Terecine agora, que é um projeto do Rivanildo. Foi incrível, acompanhei todos os dias de Terecine. Incrível. Eu me inscrevi, mulher, e esqueci, porque a minha cabeça, que eu acho que eu tenho TDAH, eu esqueci literalmente que eu tinha feito a inscrição, e aí, como a oficina eram 2 dias, aí eu não vou no segundo dia se eu já perdi o primeiro. Ele trouxe a oficina de teatro, oficina de atuação em cinema, ele trouxe a oficina de cinema, trouxe a oficina de edição, trouxe a oficina de roteiro. Roteiro, foi essa que eu perdi, teve muita coisa. E agora que eu lembrei também que eu me inscrevi e não fui, ó. É nóis. Isso a nível estadual não tá acontecendo. Não, e ele trouxe nomes renomados. Super ele trouxe a Simone. Importantes. Simone Spoladori. Ele trouxe a Simone Spoladori, trouxe muita gente forte. E cadê o Estado, minha gente? Assim, no estado crítico. Falar um pouco do estado, eu sei que teve um festival agora de exibição em Floriano, não foi? 18º... É costumeiro lá ter Floriano. Aqui em Teresina a gente realmente... Encontro de... Depois eu posso até pegar eu tô pesquisando aqui já. 18º. Acho que até a gente compartilhou nas nossas redes sociais. Eu compartilhei lá. Tem muita coisa de cinema acontecendo no Piauí, mas a gente não tá conseguindo enxergar. Porque como eu falei, se eu quero exibir meu filme, eu tenho que pagar uma pauta. E de uma certa forma, como a gente já estava falando, às vezes fica muito nichado naquele público que já tem essa
frequência de acompanhar essas pessoas, de ter um relacionamento ali mais próximo e familiarizado com essas pautas e fica circulando ali, né? E fazer com que isso também fure essa bolha, chegue na grande massa, chegue em outros públicos, não pelo fato da divulgação em si, mas também atrair eles como público de audiência para isso. Né? Então, terminou dia 9 de junho, antes de ontem, né? A gente tá gravando dia 11 de junho. Foi o 18º Encontro Nacional de Cinema e Vídeo dos Sertões. Inclusive, como dica meu é de uma parte daí. Espera um momento. Segura. A gente tem muita produção de cinema, muita produção bonita. A produção Além de Carne, ela vem como um diferencial, porque a gente vê o Piauí produzindo muito documentário, né? A gente fala muito de documentário, principalmente de documentário que retrata a parte mais histórica do estado em si, do todo, né? A gente não vê muito documentário sobre figuras do estado, sobre pessoas que são... Gorete Canivete que teve. Gorete Canivete, maravilhoso assistir no Telecine. Então, assim, a gente tá saindo um pouco do que é rotineiro do Piauí, né? Que é produzir o documentário. E a gente tá indo pra fantasia. Aliás, até o terror também, ele começou a ser rotineiro no Piauí. Eu fico até impressionado, porque tem trabalhos incríveis. É verdade, Tem o Boa Noite... Boa Sorte. Boa Sorte. Que ele é um suspense, ele é um terror incrível. Você não imagina que tá sendo produzido com uma câmera e 2 atores, assim. É um negócio muito bom. E a gente tá saindo dessa bolha do terror e do documentário pra trazer a fantasia. Porque a juventude, ela quer ver a ficção. A juventude, ela ainda não tá comprando o documentário. Ela assiste porque a escola obriga, né? Você vai assistir filme tal. Mas eles querem assistir a ficção. Tanto que hoje, no Brasil, o Brasil é um dos maiores consumistas de dorama, de K-pop, de material coreano, né? Porque eles trazem toda essa estética da fantasia, da ilusão, daquele romance diferente perfeito. do que a gente tem, né? Assim, é uma realidade totalmente diferente, realmente provoca essa curiosidade, né? Eles quererem ver como é que querer ver cada vez mais. Atinge, inclusive, até outras faixas etárias, né? Eu sou dorameira de carteirinha, não vou mentir. E falando nessa questão da imagem, algumas coisas que eu já assisti de material daqui, eles, como ela falou, é bastante documentário, alguns longas e curtas metragens retrata tipo a imagem pobre do estado, entendeu? É muito material referente a isso, né? Uma vida pobre, sofrida, agora sertão seco, e também agora, como ela falou, tá entrando o terror, né? Então, novas portas estão se abrindo, então a gente veio trazer esse diferencial para que outras pessoas possam despertar também. Quando eu fui assistir Cangaço Novo, logo no início eu quase que deixava de lado, porque, novamente, aquela questão de retratar nordestino com aquela coisa miserável, aquela vida dura, enfim, aquela coisa clichê, como se nordestino sempre fosse aquilo e a gente não tem vida fora daquilo dentro da nossa região. E aí, assim, claro que eu insisti um pouquinho e consegui enxergar um pouco melhor do que a produção, a obra estava trazendo. Mas geralmente, começando aí, eu creio que muita gente que, assim como eu tinha esse pensamento, deixou de assistir, pode até ter voltado a assistir por conta da grande repercussão que teve. Mas se não tivesse essa grande repercussão, provavelmente muita gente talvez não tivesse passado do 3º episódio por conta desse clichê que está muito enraizado de retratar muito essa realidade que já passou, né? Eu acho que também, só defendendo aqui minha série preferida, eu acho que também faz muita diferença a maneira como você aborda o tema, né? Assim, os caras trouxeram uma linguagem, falando, apesar desse tópico aí que o Pablo a introdução que teve, trouxe, né? Que abordou a miséria, o sertão, a seca, o coronelismo, a política. O contexto histórico. Eles fizeram isso de forma tão magistral, tão bonita, tão poética, que tinha que passar mesmo do 3º episódio. Que bom que foi renovado para a 2ª temporada. Sim, e as minhas expectativas estão nas alturas. Estamos agora, porque eu também vou procurar. Eu assisti uma mulher, né, no TikTok, falando a respeito de uma novela que diz que ela retrata o Nordeste e é um linguajar que a gente não usa, entendeu? Tipo, eles falam de uma maneira que ela tava falando que canto do Nordeste se fala dessa forma. Não tem como eu passar o pano dessa vez, porque esse debate ressurgiu, porque toda vez que uma novela é
vai ser retratada no Nordeste, esse debate ressurge, porque passa ano, entra ano, sai ano, e eles continuam com a mesma representação do Nordeste brasileiro, com as cores amareladas, um filtro amarelado, as peles das pessoas muito queimadas do sol, como se a gente só tem andasse... outra vida, é só essa. a gente só anda no meio do sol quente, as roupas todas sujas de fuligem de pó, que a gente só faz tem... carvão. Não, a gente só anda na pissarra, não tem asfalto, não tem nada. E todo mundo mora no sertão. Todo mundo mora no sertão e tem o sotaque puxado, a coisa assim, meu filho, entendeu? Então caricato. Meu filho é meu Até filho. Meu filho, então é sempre essa caricatice exposta nessas representações novelísticas. Eu sou uma grande fã de novela, porém não tenho como passar esse pano, porque realmente, gente, século XXI, sabe? 2024, tá na hora dessa galera vir fazer uma pesquisa em loco, né? Chamar atores, né? Chamar atores nordestinos para fazer os papéis. Uma coisa boa também do Cangaço Novo, né? Sim. Mais uma vez aqui, né? Defendendo a minha série favorita, é que os protagonistas e grande parte do elenco principal da série são todos nordestinos. Então não precisa estudar o sotaque nordestino. A pessoa já tem o sotaque nordestino nela e toda uma história de vida que vai fazer ela construir aquele personagem de forma mais verdadeira. E aí onde as novelas, sobretudo as globais, que, né, todo ano tem uma novela que se passa no Nordeste, tem agora uma no ar que inclusive não estou assistindo em protesto, que é no Rancho Fundo, que justamente foi ela que reacendeu esse debate. Né, porque tem essas cores carregadas, né, toda essa estética. Toda essa estética, exatamente. E os atores não são nordestinos, a maioria, os protagonistas não são, e aí a gente fica nesse ciclo que fica indo e voltando. E na era que a gente vive, não faz mais nem sentido você ter um ator que vai representar um nordestino e ele não é nordestino. Não faz mais sentido fazer isso, sabe? Inclusive, acho que no nosso a gente não traz muito esse negócio. No filme a gente não tem tanto essa coisa carregada das manias, né, que a gente fala, uma irmã e tal, a gente não tem tanto carregado. As repetições. Os atores, assim, uma coisa que eu achei muito interessante, que apesar de todo mundo que tava no filme não ter a experiência de audiovisual, eles souberam disfarçar essas maniazinhas que a gente tem, né, como é que diz, Cacoete. Os cacoetes, pronto, que a gente fala no dia a dia, e o arrastado, né? Porque a gente gosta muito de falar rente, eu falo horrores. Eu fico o tempo inteiro falando assim. Então, dentro do filme, parecia que o pessoal vestia o personagem e tirou essa carga do piauiês, que a gente chama, né? Sim. E vocês vão sentir isso quando vocês assistirem. Mas não foi algo combinado, foi algo... Não, foi natural. Ninguém, tira isso, tira o não, teve. repete. Não. A gente não teve nenhuma represália, nem do Abdala, nem do Robert, apesar deles serem extremamente exigentes, assim, com questão do roteiro. Nem momento ele chegar e falar assim, olha, repete porque tu falou uma gíria. Repete porque... Não. Deixaram mais naturais. Os atores, eles entenderam e eles mesmos... Foi um processo natural deles. A Mira, por exemplo, ela é de outro mundo. Ela não é do Brasil, não. Também isso também, às vezes, acaba reforçando algo que... o cinema, como a gente está falando aqui, o audiovisual, ele não é um trabalho único, ele não é um trabalho só do redator, só do diretor. É um trabalho em conjunto, que, beleza, o redator vai escrever, o diretor ele vai pegar aquele roteiro, vai dar a sua visão, e o ator e a atriz vai pegar aquilo e vai interpretar da forma vida. Como eles conseguem. Então, assim, é um trabalho coletivo. Né? Que é um processo fácil, só de entendi, vou fazer. Não, é tipo você ver uma maquiagem, né? Tem vários vídeos, a pessoa se maquiando bonita, a outra vai tentar reproduzir e não parece, né? Então, né? A pessoa vai botar o corretivo, coloca o corretivo mais claro, né? Não dá. E é muito difícil, tipo assim, na minha imaginação quanto a Abdala, por mais que a gente tentou ser bem preciso na realidade da imagem que a gente criou do filme, é muito difícil ser interpretado da forma como a gente pensa, né? A gente chega perto, né? Inclusive, vou fazer essa pergunta agora que eu nunca fiz, assim, a personagem, a Mira, ela foi na expectativa dos diretores? Eu nunca fiz essa pergunta. Na verdade, Revelações. Na verdade, os personagens em si, por exemplo, a Mira, quando a gente falou da bruxa, e bruxa a gente imagina aquela pessoa... O timbre dela é muito, muito forte, né? O timbre, a forma como ela fala. Então foi muito nessa direção, entendeu? Tipo, o tamanho dela, que a Karina é alto, né?
Tem o outro personagem que a gente criou um personagem, por exemplo, o Crispim. Na lenda a gente imagina aquele cara magrinho, né? Aquele menino meio adolescente fraquinho, né? Fome, cabeçudo, né? E a gente não quis trazer essa forma, a gente vamos fazer uma coisa diferente. Talvez o pessoal vai imaginar esse menino dessa forma. Então vamos fazer diferente. E a gente já trouxe um cara forte, um cara, né, com uma boa aparência. E foi dessa forma que a gente levou. Só que a questão mesmo da atuação, de criar os trejeitos, a gente se baseou no que realmente a Karina é. Tipo, a Karina age dessa forma, então a Mira vai ser dessa forma. Entendeu? Trazer isso pra incorporar. Foi isso pra facilitar, né? Por conta que eles não têm experiência com cinema, né? E da forma... não tinha música, era o primeiro filme. Então a gente pensou dessa forma: se a gente pegar o que a Karina tem e for da Mira, então ela vai atuar o mais natural possível. Então a gente foi nessa base, né? E a questão mesmo do físico mesmo, porque não tem como, tipo, a gente tava precisando o parceiro dela, que é o Vlad. A gente imaginou, tipo, eu imaginei aquele Corcunda não, aquele segurança que é da Vandinha, um tropeço. O segurança da Vandinha, isso, da série? Ele é o mordomo da família. Sim. Que ele é altão, fortão, então a gente imaginou daquela mesma forma, né? Então a gente viu no Rafael. Aquele cara, ele é muito alto, né? Inclusive o cheiro, viu, Rafael? Tô sentindo sua falta. Ele é alto, ele é forte, então a gente se baseou nisso, né? As características mais parecidas com as deles mesmos para poder criar o personagem. E quando a gente leu o roteiro, a gente sentiu isso também, de dizer assim, bicho, esse personagem aqui foi feito pro fulano, esse personagem aqui a gente sentiu que tinha gente dentro do personagem, né? O Vlad, pra mim, se trocasse qualquer outra pessoa, não ia dar certo, tinha que ser o Rafael. E a mesma coisa do Crispim, que é o Júnior. Se tivesse trocado ali, inclusive era pra ser outra pessoa, né? Era pra ser o Zé Reis. Então, não deu certo e veio o Júnior. E, tipo, se fosse o Zé Reis, já não ia ser a mesma coisa. Tinha que ser o Júnior. Porque eles entenderam que depois que foi feito o roteiro, aí vocês ficaram associando, né? Tipo, realmente não dava pra fulano, não dava pra ciclano. Claro que aqui é uma pergunta lá do primeiro bloco, mas já que a gente tá falando sobre isso, teve algum momento de leitura do roteiro? Assim, já que o roteiro era entregue lá na hora. Não, isso é uma coisa bem... Não teve, não. É uma coisa muito deles, que tem até um podcast dos atores, né? Sim, onde eles falam que passava muito perrengue porque eu entregava o roteiro, às vezes, tipo, na hora, do REC. Faltava que o roteiro... Assim, não foi montado nenhum esqueleto, assim, foi montado esqueleto, foi passado, foi desfeito tudo. Cada gravação era uma surpresa. Não tinha aquela coisa de a gente sentar, a gente é o elenco, ele chegou e disse assim, vocês vão ler esse roteiro, que é o roteiro de amanhã. A gente comia pizza, ia dormir todo mundo muito feliz e alegre, 3 horas acordava, maquiava, chegou na ponte talhada, tá aqui o seu, tá aqui o seu, tá aqui o seu. E vai. Mas uma coisa bem interessante é que eles me surpreenderam, né? Tipo, cara, tinha texto que era umas 10 linhas. Monólogo. E aí eles davam conta assim que eu ficava, caramba, velho. A primeira cena. Vou botar mais. Sabe? Eu fiquei muito surpreendido com o talento desse povo de decorar, sabe? E tipo assim, eles queriam fazer tudo o máximo que pudesse. É por isso que a gente conseguiu concluir em 3 meses. Porque, tipo, a gente começava às 5 da manhã, eles falaram assim, não, vamos fazer todas as cenas. Às vezes até passava da hora do almoço. Levava a roupa pra lá e tocava lá mesmo. Então, assim, não, a gente vai terminar, a gente só vai almoçar depois de terminar. Então, assim, toda essa coragem deles, isso também nos empolgava. Porque quem tá na produção... sabe o peso que tá levando a responsabilidade de tá pegando esse povo em casa, levando pra dormir em outro lugar, deixando, dando alimentação e tudo, né? E tentando cuidar o máximo deles e de ver essa dedicação deles em troca mesmo só da questão de eles estar vivendo uma coisa diferencial, nova deles. Então isso nos empolgava bastante, né? Acho que foi isso que levou a gente a chegar até o final. Inclusive, histórias de bastidores. Quem ia buscar a gente era o pessoal da minha banda, né? A minha banda ela fez uma parceria, foi uma troca. O Robert me chamou pro filme, foi uma chantagem. Spoiler. O Robert me chamou pro filme e disse assim, então vamos fazer assim, você faz o filme, eu venho participar, e você faz o clipe da minha banda. E aí, assim, ele fez. Como quem não quer nada, né? O primeiro clipe da banda Patrola. Mas foi bem justo, né? Tipo uma troca de favores, né? Aí o clipe de Menino Selvagem, que é o primeiro clipe da banda, é todo assinado. Música autoral. Todo assinado pelo Robert e pelo Abdala. E a trilha sonora deles também faz uma das trilhas. Também faz parte do filme. Faz parte da trilha do filme. A banda ia e se disponibilizava a buscar os atores, que tinha gente que era de Timon e vinha pra Teresina pra gravar. Então, eles faziam esse percurso de estar buscando o pessoal pra deixar lá. Em uma dessas idas pra Timon, a polícia parou a gente
E a gente ficou lá preso. A polícia tinham roubado um carro que era parecido com o carro do meu baterista. E isso, a gente tava escutando uma Mamonas Assassinas no talo, assim, vidro baixo e tal, na maior coisa, aquela coisa de mano. A polícia parou, 3 motos assim, fecharam, a gente parou. E a gente, pra explicar que a gente era música, ator e tudo, eles, não, tá bom, vocês estão sofrendo demais, vamos embora. Meu irmão, foi uma coisa de louco, assim. Muitas histórias, né? Muita coisa pra contar. E que vocês viveram e para acontecer. E aí isso me leva à minha última pergunta para vocês, que é em relação aos planos para o futuro. Dia 28 vai ter a exibição do filme. E aí? E depois da exibição do filme? O que vocês já estão maquinando aí? Então, a gente, como falou, esse projeto em si, ele não veio com o intuito de arrecadar dinheiro. Se viesse dinheiro, maravilha. A gente vai fazer a continuação, né? Assistam ou a continuação, ou o projeto reformado, com mais recursos, com uma produção super top, né? Mas como se não veio, a gente quer disponibilizar realmente também gratuitamente. Porque o intuito em si, a princípio, é mostrar o que a gente pode fazer, né? Quando a gente quer fazer. Portfólio. E o segundo é mostrar os nossos talentos, dos nossos atores, né? E mostrar nossa Teresina, nossa capital. Então, a ideia em si é essa, né? Então, a gente espera que a gente possa contribuir para o nosso regional, para poder mostrar os talentos que a gente tem, incentivar pessoas que acham que não pode, com o pouco que tem, entendeu? E o intuito em si desse projeto é isso. E com isso também formar o nosso portfólio, né? Porque isso dá força para poder a gente conseguir futuramente... Concorrer a nível nacional também, a gente tem a Lei Rouanet, que a gente está avisando agora, já que no estado a gente não conseguiu, a gente vamos continuar no estado, vamos continuar, mas vamos ali para os nacionais, entendeu? E aí, se vier, a gente consegue abraçar muito mais gente, a gente consegue pagar um cachê para os atores que vão vir agora, né? Que a primeira leva foi a gente, então a gente vai estar ali recebendo o pessoal que está vindo novo, recebendo a produção nova, e quem sabe tá incentivando eles a seguirem esse caminho, a não desistir, porque tem tanto ator que se forma e desiste, né? Então a gente quer traçar esse caminho. Não sabemos ainda se vem o 2, eu acho que pelo Abdala tem, né? É porque a história em si, ela tem muito... A gente deixou muitas portas abertas. Vocês, quando terminar... Por exemplo, a gente levou algumas pessoas para assistir o esqueleto, né? A premiere e, tipo, eles ficaram... Nossa, mas fulano de tal, por que aconteceu isso? O que vai acontecer depois? Por que fulano... Então, a gente deixou muitas pontas soltas que o pessoal... Acho que vocês vão chegar e dizer... Nossa, mas fulano deveria ter feito logo isso. Dá para desenvolver mais, muita coisa. E cenas noturnas, né? Porque eu não era querendo ir por terror, mas eu acho que era uma pegada muito noturna, essa questão do, sabe, meio sombrio, sabe, de medo. Não chegando a ser terror, mas nossa visão primária era essa, né? Do Crispim vindo, pegar a Maria, naquele rio escuro, aquela coisa toda. Mas como o material em si não foi propício, então a gente levou pro lado claro da coisa para que a gente pudesse realmente concluir essa produção. Mas tem um projeto pro 2, do Abdala pelo menos, que eu não sei se o Robert vai encarar, mas eles já comentaram que eles têm um projeto pro 2. Vamos ver como é que vai ser o primeiro, né? O que a gente vai fazer depois dele. Quem sabe aí ver Além de Carne 2, contando mais lendas do Piauí, né? A gente pode trazer várias histórias pra dentro. Seria bacana. Essas pontas todas que a gente deixou no filme, ela dão brechas a isso, né? Quem sabe a Não Se Pode não aparece. Vamos... Olha a boquinha do dente de ouro. Vamos ver. Eu nem assisti o primeiro, já tô querendo 2, né? Maratonar a série. Mas inicialmente o projeto da Além de Carne era uma série. A gente queria fazer, na verdade, vídeos curtos. Episódios. Porque eu vejo que também tá muito, como é que se diz? Em alta, o pessoal fazendo pequenos curtas pra Instagram, tipo, parte 1, parte 2, parte 3. Então, nosso intuito, a princípio, era esse, fazer uma coisa pequena e ficar distribuindo nas redes sociais, que é o movimento, né, de divulgação. Mas aí o negócio ficou tão interessante que a gente falou, não, vamos logo fazer um longa. Até porque serve de portfólio para os próximos editais e, se Deus quiser, a gente é aprovado e faz algo maior. E vai ser sucesso, né, gente? A gente espera. Vai ser sucesso. E brevemente no canal Abdala Filmes no YouTube, tá? Vai estar disponível. A gente não tem data ainda, porque vai que surja alguma... Uma segunda sessão. Uma segunda sessão ou alguma divulgação, vai chamar. A questão do cinema. Eu tô me acostumando com esse Não, na verdade... Esse editar de exibição, né? Eu acredito que vai demorar um pouquinho pra gente ir pro YouTube, né? Eu acredito que depois da exibição, a gente vai se inscrever em
Amostras. Em amostras de Isso. cinema, né? Então, quando a gente se inscreve em amostra de cinema, o filme ele não pode estar disponível nas plataformas, né? Tem que ser inédito, Tem que ser né? inédito. Pra entrar na mostra. A ideia é essa. Quem sabe a gente não chega em Cannes. Quem sabe, hein? Quem sabe. Gente, mas Custa ó, nada sonhar. estamos muito satisfeitos que vocês vieram conversar conosco. Foi muito legal conhecer os bastidores, a história dos perrengues, a história realmente por trás do filme Além da Encarne. Estamos ansiosos para o dia 28, para a gente poder assistir junto com vocês lá na Sala Torquato Neto no Clube dos Diários. Reforço mais uma vez para você É ali dentro do Complexo 4 de Setembro, gente. clicar no link que a gente vai deixar aqui na descrição, também nos posts da divulgação desse episódio, né? Se ainda tiver ingresso, né? Porque já tá esgotando. Justamente. Mas se você não conseguir comprar, não conseguir, aliás, comprar não, reservar o seu ingresso, vai ter que aguardar chegar no YouTube, né? Ou uma nova exibição. A Ou gente tá uma nova estudando. exibição. Não é isso? E se inscreve no canal É importante também. se inscrever no canal, com certeza. E por falar em se inscrever no canal, quero aproveitar esse momento para pedir para você se inscrever também no nosso canal, @comopode. Se inscreva no canal Abdala Filmes, né, para poder acompanhar todos os projetos, assistir os filmes que já estão disponíveis lá. Os filmes estão disponíveis no canal Abdala Filmes. MDV Filmes. No MDV Filmes também se inscreva no MDV Filmes, assiste os filmes do Robert, que ele já tem aí 3 longas. 2 longas-metragens. 2 longas-metragens disponíveis no YouTube para vocês, tá? E antes da gente encerrar, antes da gente passar para aquele momento que todo mundo vai falar suas arrobas ou não, né? A gente tem aqui um momento já tradicional, que é o momento do Como Dicas, onde cada um de nós dá uma dica para quem estiver assistindo. Eu vou começar dando a minha dica, enquanto vocês vão pensando aí, que a gente não fez essa pergunta para vocês antes, vocês chegaram despreparados, nem sabem, né, que Vai ser dar surpresa dica. agora. Então vão pensando aí na dica que eu vou dar esses 5 minutinhos aí para vocês pensarem enquanto eu vou falando a minha. E a minha dica de hoje é para os fãs de Alicia Keys, assim como eu. E eu estava ouvindo uma playlist qualquer no Spotify e o Spotify me sugeriu um álbum novo da Alicia Keys que eu não conhecia, que na verdade é a trilha sonora de um musical que ela tá produzindo na Broadway, que eu nem sabia também, pois moro em Teresina, no Piauí, como é que eu ia saber que a Alicia Keys está fazendo um musical na Broadway. É um musical autobiográfico em que ela conta a trajetória dela na adolescência e quando ela começou a ascender musicalmente. E essa trilha sonora é linda, muito linda, com as músicas dela, interpretadas por outros artistas, né, que são os atores do musical. E é fantástico, mesmo a gente não vendo o musical, né, não estando lá na Broadway, é interessante ouvir a trilha sonora do musical, e eu recomendo demais. Você procura lá no Spotify Hell's Kitchen, que é o nome do musical da Alicia Keys. Também tem perfil no Instagram, se você quiser fuçar lá no Instagram, igual eu também fui fuçar lá. E é um trabalho maravilhoso, recebeu 3 indicações ao Tony, que é o equivalente ao Oscar para o teatro, né? Então, assim, qualidade incrível. Se você é fã da Alicia Keys, você já sabe o que eu tô falando musicalmente, ela é muito maravilhosa. Essa é a minha dica de hoje. Deixa Próximo. O Paulo logo. Tô pensando. Tá, então, a minha dica, ainda voltado para essa questão da nossa lenda do Cabeça de Cuia, é um HQ que na época eu comprei, acho que lá na 5ª capa, né? Participou, né, de alguns projetos, e essa HQ é Cabeça de Cuia, a dor que antecede a praga. Ela fala um pouco mais sobre essa questão da, inclusive, né, com relação ao material que vocês também tiveram, colocando a lenda como um universo a ser apresentado e tudo, e traz uma nota narrativa com relação a isso, trazendo outras perspectivas e até mesmo com relação a essa questão da lenda que tem na nossa cidade. Legal, gostei da dica. Também. Entrou bem no nosso clima. Uhum. Quem mais? Pode falar? Não, tô dizendo, tu pode falar desse aqui. Ah, tá. Não, é porque o outro que eu tinha dado até aqui pra Marina é do Crispim e a 7ª Virgem,
que também é, exato, do Eduardo Prazeres, que também é uma obra local e que fala justamente dentro desse ambiente onde utiliza a lenda como cenário para usar isso como um ambiente de uma narrativa para tratar um pouco mais sobre a nossa cultura, o nosso folclore local. Incrível. Bom, a minha dica é presencial, né? Dia 28, novamente, lá no Teatro Torquato Neto, filme A Lenda em Carne, totalmente regional. Vamos apoiar, tá? E aproveitar também a oportunidade para indicar o filme Mudando de Vida e Desafio Aceito, que o Desafio Aceito foi um filme agora recém-lançado, em 2023, que fala muito sobre a questão de mudança de vida, crescimento pessoal, e acredito que para toda a família vão gostar bastante, tá? Então eu indico o Desafio Aceito, que já está disponível no canal MDV Filmes, e também aproveitar a oportunidade para agradecer de coração pela oportunidade, né, que vocês estão nos dando, que isso é raro na parte da cultura, né, e vocês estão fazendo um diferencial, e também dizer aos nossos atores que estão aí querendo oportunidades, né, que não desistam, né, batam na porta, pesquisem oportunidades e com certeza vocês vão chegar nos seus ideais, tá bom? Essa é a minha dica. Eu posso dar duas? Pode. Bom, a primeira como dica que eu vou dar hoje é para que vocês conheçam o trabalho local dos artistas, tanto da banda, da literatura, do cinema, conheçam um pouco mais do que está acontecendo em Teresina e no Piauí. E a segunda é para vocês conferirem o curta-metragem do Apollo e da Evelyn Bittencourt, que foi lançado agora no final de semana passado. O nome do curta é 20 Ver, da Pia Filmes, que inclusive vai estar com a gente no dia 28. A gente está tentando trazer a exibição do 20 Ver também lá pro Teatro Torquato Neto. Então procurem aí no Instagram, @piafilmes, e conheçam um pouco mais do trabalho desses que estão começando agora no teatro junto com a gente, no cinema junto com a gente, tá bom? Bom, por último, a minha dica é uma dica que já tem um tempinho aí, ela é de 2015, mas eu não sei se todo mundo conhece, mas eu quis trazer ela que ela também tá nessa temática do Cabeça de Cuia, e para continuar nessa vibe aí que eu tô de indicar jogos agora, né? Que é o jogo The Last Nightmare, que foi feito por uma galera aqui do Piauí. É um jogo de terror, né? Quem quiser jogar, ele ainda está disponível lá na Steam, né? Que é uma plataforma de jogos, tá bem baratinho, tá? Então você pode ir lá. Na época o jogo foi muito elogiado. Inclusive, alguns dos criadores desse jogo, The Last Nightmare, estão fazendo um outro jogo de terror também. A galera que gosta de terror, né? Pergunta, onde é que eu consigo jogar? Tem que ser... Eu sou muito leiga em jogos, mas se eu quiser jogar o The Last Nightmare, eu preciso de que aparelho para jogar esse jogo? Um computador. Um computador, sou muito burra. Esse muito aqui... Burra. Não, é porque... Podia ser assim podia ser um Android, não podia ser um Android. Podia ser no celular, justamente, mas um computador okzinho, dá pra jogar esse aqui. Uhum. Ele não tem uns requisitos assim muito exigentes, não. E basicamente o jogo, você tem que fugir do Cabeça de Cuia. Você é uma Maria e tem que fugir do Cabeça de Cuia. Olha, sinceramente... Não sei se é a sétima, é uma Maria. Sinceramente, eu tô muito orgulhosa de vocês, com a dica de vocês, gente. Muito assim, dentro do tema, sabe? Eu amo, amei. E pra finalizar, quiser deixar os arrobas novamente pra... Quero deixar o arroba do Instagram do Abdala Filmes, que é uma rede mais aberta, né, social, onde ele vai estar mostrando os trabalhos deles, os futuros trabalhos, né, testes de elenco. E então você segue o Abdala Filmes, e também tem o Instagram da MDV Filmes, também, que a gente está com novos projetos para o ano que vem e oportunidades também para você que quer essa parte de atuação. E tem também o canal do YouTube, né, que vocês falam um pouco mais sobre o filme. Quem tá um pouco mais, assim, querendo saber um pouco mais sobre esse material, apesar de ter escutado aqui a entrevista. Na visão dos atores, né? Isso, na visão dos participantes, né? Isso. Não só da... A gente tem todas as visões, a produção, o ator, o roteiro. Lá no canal tem todos esses
essas entrevistas que a gente fez, tanto com o elenco 1 e 2, porque a gente divide assim, né, Robert? Elenco 1 e elenco 2. E os roteiristas e produtores do projeto e também. Foram perguntas feitas pelos nossos seguidores, né? É. A gente responde bastante detalhes, curiosidades lá. Bom, eu vou deixar o meu, mas não crie muitas expectativas, porque eu não sou muito de mexer no Instagram, tá? É @KarinaSooh. Lá vocês vão encontrar conteúdos de Bumba Meu Boi, de quadrilha junina, de banda, de festival de cinema, de festival de teatro, enfim. Eu gosto muito de conversar sobre a cultura, sobre o Magic Day também, que é um dos meus projetos, assim, que é a criança dos meus olhos, que é um projeto voltado para crianças com câncer. Então eu já peço o @ também lá pro @Magic Day. Tá? E vocês vão conhecer um pouquinho mais daquilo que eu gosto de fazer. Não sou muito constante, mas vou estar ali com vocês, tá bom? E é nesse clima de compartilhamento de todas as arrobas, da certeza que vocês vão engajar todos os nossos perfis e nos ajudar a levar nossos projetos à frente, que a gente vai terminando o programa de hoje muito satisfeitos, fazendo votos de que seja um grande sucesso a exibição e o pós da exibição, renovando o convite para novas participações aqui no Como Pode. Temos muito assunto ainda para tratar, não é verdade? O Abdala não pôde estar aqui, mas na próxima vez ele virá para conversar com a gente. E vai ser muito legal como foi o programa de hoje. Muito obrigada, gente, pelo tempo de vocês, pela disponibilidade de estar aqui conversando e fazendo junto com a gente o programa de hoje. E para quem está nos acompanhando, não custa nada reforçar. Segue lá nosso Instagram, segue aqui no YouTube. Curte, compartilha, porque esse retorno de vocês não custa nada, não tem nada financeiro e ajuda a gente a alcançar outros públicos, outras contas e levar um pouco mais do que a gente está debatendo aqui, trazendo mais gente para poder dar mais visibilidade para isso. E comenta o que você achou, o que você gostou, o que não gostou também, a gente quer ouvir. E o que você gostaria de ver aqui, comenta, tá? Sugestões, né? Engaja. Sugestões são muito boas. Isso, engaja de alguma forma, tá? Vai ser muito bom pra gente e vamos ficar muito gratos. E vai lá também no TikTok. Ultimamente tem bombado e lá, Spotify, né? A gente não falou do Spotify Sim, agora tem no que final. seguir no Spotify também, gente, avaliar a gente lá no Spotify, né? Não abandonamos o Spotify, não. Nós estamos aqui, mas também estamos lá. Exato. Né? E é isso. E é isso, gente. Até o próximo Como Pode. Até mais. Tchau. Tchau, tchau.